Olá, boa tarde. Eu me chamo Michele e a Sabrina pediu para que eu viesse trazer uma breve reflexão a respeito do medo nessa tarde. E esse sentimento, né, o medo que muitos de nós temos sentido, tem sido algo muito comum, né? É um sentimento muito comum durante esse período de pandemia, esse período de quarentena, né? E eu vou pensar um pouquinho com vocês, refletir um pouquinho desse medo que nós sentimos, né? Primeiramente, Deus, ele nos criou capazes de reagirmos diante de situações perigosas. Então, o medo natural que nós sentimos é o nosso mecanismo de defesa, né? Eu, por exemplo, eu trabalhava e saía tarde da noite e eu sentia muito medo ao vir embora, né? Ao vir para casa, porque eu saía tarde, vinha sozinha, então tinha medo de um possível assalto, né? Qualquer outra situação que pudesse ocorrer. Então, o medo, ele é o nosso mecanismo de defesa, uma vez que ele é natural. Mas existem medos, né, que eles vão se tornando em excesso, um medo em excesso que vai tirando o sono, que vai tirando a nossa paz, né, que vai fazendo com que a gente talvez caia em uma depressão e etc. Então, uma vez que o medo ele acontece em excesso, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Mas o que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje é que nós podemos escolher a forma com que nós iremos enfrentar os nossos medos, né? A gente pode escolher, como eu disse, nos paralisando diante dele, né? Não fazendo nada e se prostrando diante do medo, sendo refém do medo, né? Continuar sem paz, continuar, né? Talvez entrar até uma depressão pelo fato de nós escolhermos paralisar diante dele. Mas uma segunda alternativa é que nós também podemos enfrentar o nosso medo. Nós podemos escolher enfrentar o nosso medo, né? E a gente vai ler rapidamente Salmos 23, capítulo 4. E é um salmo que me chama muita atenção, né? Que Davi ele diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. E o que me chama muita atenção é que Davi ele não estava dizendo isso aqui da boca para fora. Ele estava realmente dizendo que, embora ele viesse, né, a passar por diversos problemas, ele não temeria qualquer coisa que viesse acontecer a ele, né? Então a gente vai pensar bastante sobre Davi e como Davi ele enfrentava, né, os seus medos. Davi era um homem de coragem, né? Não é à toa que, como menino, ele enfrentou um leão. Davi ele também enfrentou Golias, né? Então Davi, embora aparecessem imensos problemas para ele, mas Davi ele tinha coragem, e não era a coragem dele que era determinante para que ele fosse vencedor dessas batalhas, né, da vida dele. Mas a gente vai ver que por que e como que Davi ele enfrentava o medo dele. Lá em Salmos 27:1 diz o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Então, quando eu leio esse salmo aqui, né, o Salmo 27, versículo 1, a gente vê que Davi ele encontra segurança não na força física dele, porque ele não era forte fisicamente, né? Não, ele não encontra segurança nele, mas sim encontra segurança em quem anda com ele, em quem estava com ele, quem estava nele, que era a presença de Deus. Então, aqui no versículo 1 de Salmos 27, Davi ele reconhece que a segurança dele estava no Pai, a segurança dele estava em Deus. E ainda em Salmos 27, no versículo 4, Davi diz o seguinte: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi ele reconhece que na presença de Deus, ele anseia estar na presença de Deus. Ele reconhece que na presença de Deus que é plenitude, que é alegria, né? Como também descreve lá em Salmos 16. Então Davi reconhece, ele anseia estar na presença do Senhor, independentemente da situação que ele estivesse vivendo, né? Então, como que nós vamos enfrentar o nosso medo? Nós vamos enfrentar o nosso medo reconhecendo que a nossa segurança não está em nós, a nossa segurança está em Deus. E reconhecendo que nós precisamos continuar buscando a Ele, continuar na presença dEle. Tá, mas e por que, afinal, eu vou escolher enfrentar o meu medo? Essa situação que tanto tem me aterrorizado. E a gente vê lá em Salmos 56, nos versículos 3 e 4, diz o seguinte:
quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto, e neste Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Por que nós vamos escolher enfrentar o nosso medo? Nós vamos escolher enfrentar o nosso medo porque nós confiamos no Deus que nós servimos, nós confiamos no Deus que está conosco, nós confiamos no Deus que tem a sua presença nas nossas vidas. Então, como eu vou enfrentar? Eu vou enfrentar tendo a convicção, a convicção de que minha segurança está nele, né? Sabendo que eu preciso continuar nele, vou enfrentar continuando na presença dele, e vou enfrentar por quê? Porque eu confio nele, e eu confio que a verdade, a vontade dele ela é boa, ela é perfeita e é agradável para a minha vida, independentemente do terremoto, da turbulência, da tribulação que eu esteja passando. Eu não sei se vocês já passaram por uma turbulência em um avião, mas é algo muito ruim mesmo, né? E quando a gente passa por uma turbulência no avião, pelo menos eu, quando eu passei por uma turbulência no avião, qual foi o sentimento que eu tive? Sim, eu tive medo. Medo do quê? Medo do piloto perder o controle e aquele avião cair, né? Então era algo que, isso era o que me assustava, né? O piloto, ele não saber como lidar com aquela turbulência e perder o controle e o avião cair. E mesma coisa na nossa vida, às vezes a gente está passando por essa turbulência, está esfacalhando de uma forma que a gente tem muito medo do que possa acontecer, mas assim como o avião, ele foi criado, né, capaz de vencer, capaz de passar por essas turbulências, né, mesma coisa o Criador das nossas vidas. Deus, ele nos criou capazes de passar também pelas turbulências que nós vamos passar na nossa vida. Então Deus, ele não perdeu o controle da nossa vida, né? Independentemente da situação que nós estejamos passando, Deus ainda tem o controle da situação, né? E Jesus Cristo diz lá em João 16:33, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflição, contudo tenham de bom ânimo, eu venci o mundo. E é uma palavra muito encorajadora pra gente, porque a gente sabe que a gente pode estar passando pela turbulência que for, mas nós podemos ter paz, né? E Jesus Cristo diz, eu vim para que em mim vocês tenham paz. A nossa paz está em Jesus Cristo. Lá em João 14:27 diz, eu lhes deixo um presente, a minha paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam e nem tenham medo. E Jesus Cristo diz isso pra gente nessa tarde. Não se aflijam e nem tenham medo. E ele não diz para que nós não tenhamos medo, porque aquilo que a gente pedir, ele vai cumprir no exato momento. Ele não diz isso. Mas ele diz para nós não termos medo, porque nós temos acesso à presença dele, e a presença dele nos traz paz. Ele é a nossa paz. E para finalizar, eu gostaria de falar rapidamente sobre Josafá, que era rei de Judá. E lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, eu vou falar só dos versículos iniciais. A gente lê que Josafá, né, como eu disse, rei de Judá, ele foi avisado de que 3 povos diferentes estavam vindo para invadir Judá, né? E aí, esses povos, eles eram conhecidos pela forma, né, de sacrifício humano e etc. Então, Josafá, ele ficou meio aterrorizado, né, com essa situação. E no versículo 3 de 2 Crônicas 20, versículo 3, lá no início diz assim, então Josafá teve medo. Então, ele viu o problemão que ele estava prestes a enfrentar. E a Bíblia relata que ele sentiu medo, ele teve medo. Mas ainda no versículo 3 diz o seguinte, e decidiu buscar o Senhor. Proclamou um jejum em todo o Judá. Então, olha onde o medo de Josafá diante desse problema que ele estava prestes a viver levou a ele. E é o que eu quero que vocês reflitam nessa tarde. Aonde o medo que vocês têm sentido tem levado a vocês? Tem levado a vocês a se afastar, a se paralisar diante desse medo? Ou tem levado a vocês a enfrentar esse medo, a perseverar estando na presença de Deus, a perseverar buscando mais a Deus e confiando que Ele está no controle da situação e que Ele está no controle da sua vida. Então, que assim como Josafá, né, a Bíblia relata em todo o capítulo 20 que Josafá, ele teve medo, mas esse medo levou ele a buscar o Senhor. Esse medo levou ele a proclamar um clamor, um jejum. Não só ele, mas todo o Judá proclamou um jejum,
né? Então Josafá, ele buscou mais a Deus, ele orou a Deus, ele clamou a Deus. Então que essa seja a nossa atitude, a nossa escolha, a forma com que nós escolheremos enfrentar o nosso medo, buscando mais a Deus, né? Orando mais a Deus e clamando mais ao nosso Deus, porque independentemente do terremoto, da turbulência, da tempestade, Deus, ele ainda está no controle das nossas vidas e ele está no controle da sua situação também. Então essa é a reflexão que eu gostaria de trazer nessa tarde. Espero que Deus tenha falado com vocês, assim como Deus falou muito comigo quando eu estava estudando essa palavra. Que Deus abençoe todos vocês. E lembre-se sempre, Deus, ele está no controle da situação e Deus, ele está no controle da vida de vocês. Amém.